Ô Silva, dá uma chegada aqui, por favor. O que foi, tio? Esse torno aqui, ele tá fazendo um ruído super estranho. Tô quase apostando que é problema de lubrificação. Esquenta não. Aliás, isso me lembra uma ocasião em que me furou um pneu, rapaz. Tirei a roda. Quando eu mexi na panela do freio, estava pelando. Soltei a panela, era o rolamento. Pifou. Não havia sido lubrificado direito e estragou. Aqui, ou tem lubrificante de menos, ou colocaram o lubrificante errado. Vamos dar uma olhada. Isso é uma coisa que você tem que saber e saber bem, Titão. Se você quiser saber também, preste atenção nessa teleaula de hoje, porque vai ser só sobre isso. Na teleaula de hoje você vai ver os tipos de atrito e os problemas que ocorrem por sua causa, a importância da lubrificação, os tipos de lubrificantes e vai ver ainda como escolher o lubrificante adequado a uma determinada situação. A nossa teleaula está pronta para começar. Vamos nessa, que é hora de aprender. Olha, Edgar, eu acho que a gente tem que estudar tudo o que puder sobre lubrificação. Tem um montão de ligação de peças e sistemas de engrenagens que só funcionam direitinho se tiver uma lubrificação correta. Pois é. Mas só que antes de estudar o que é lubrificação, a gente precisa saber por que se lubrifica um motor, por exemplo, uma máquina. Por causa do atrito entre as peças. E você sabe o que é atrito? Atrito é o choque entre duas peças. Quando duas superfícies raspam e... Sei. Duas partes... Edgar, eu sei o que é atrito, mas é difícil explicar. Pois é, a gente sabe o que é na prática, mas na hora de explicar a gente se embanana todo. E você? Saberia dizer o que é atrito? Atrito é a resistência ao movimento entre duas superfícies em contato. É assim, Tito. Quando duas peças em contato se deslocam, ocorre o atrito entre elas. E mesmo que a superfície esteja lapidada, polida, retificada, sempre vai haver uma pequena reentrância, uma pequena saliência. Quer dizer que o atrito acaba causando problemas na peça, como, por exemplo, o aumento da temperatura. Mais do que isso, vai acabar ocasionando o desgaste da superfície, a corrosão. Esse friccionar, esse raspar de uma peça com a outra, vai fazer com que as superfícies soltem partículas que vão se acumulando, aumentando ainda mais o problema. E a lubrificação acaba reduzindo o atrito. É isso aí. Olha, eu vou simplificar ao máximo. É o óleo que a gente coloca na dobradiça da porta, por exemplo. Nas máquinas, o lubrificante vai reduzir o atrito, formando uma película de proteção entre as peças. Um lubrificante é uma substância colocada entre as superfícies para diminuir a resistência ao movimento. Bem, vamos tentar explicar isso melhor. Eu estou aqui numa indústria que produz lubrificantes e eu vim conversar com o Dilson, que é analista químico. Dilson, explica pra gente que tipo de trabalho vocês fazem aqui. Bom, aqui a gente testa os lubrificantes produzidos para ver se eles estão dentro do padrão de qualidade exigido. Nós estamos aqui, por exemplo, ensaiando os óleos no viscosímetro automático. Quer dizer que para cada tipo de lubrificante tem um ensaio diferente. Isso, claro. Veja bem, deixa eu te mostrar aqui. Os lubrificantes não são uma coisa só. Existem vários tipos, em forma de graxa, e esses aqui, tipos de óleos. Por exemplo, esse mais viscoso, esse menos viscoso. A grafita é um lubrificante, a parafina também. Então existem vários tipos. E para cada um desses lubrificantes existe um ensaio específico. Mas a gente pode dizer que um bom lubrificante tem certas características comuns. É isso mesmo. Então preste atenção e guarde bem. Um bom lubrificante tem que manter separadas as superfícies durante o movimento, ser estável nas mudanças de temperatura, não pode atacar, ou seja, corroer as superfícies metálicas e deve manter limpas as superfícies lubrificadas. Olha, Nilo, depende de como for montado o sistema, uma parte vai continuar raspando na outra do mesmo jeito. Mas é que existe uma espessura ideal para a película lubrificante. Olha aqui, ó. Essa é a altura de uma das partes rugosas que estão em contato, H1. H2 é a altura da outra parte áspera, essa aqui. E aqui, H, é a distância entre as duas partes. Nesse caso, a espessura ideal da película lubrificante tem que ser tal que preencha esse espaço todo aqui, ou seja,
H é igual a H1 mais H2 mais H. Aqui está dizendo que, de acordo com a espessura da película lubrificante, o atrito pode ser atrito limite, atrito misto e atrito fluido. Segura, deixa eu ver. Olhando bem... Bom, vamos pensar um pouco? Bom, deixa eu ver. Lubrificação por atrito limite. É quando a espessura do lubrificante é muito fina e daí as partes ásperas das peças se encostam. Lubrificação por atrito misto. É quando a espessura do lubrificante é maior, o lubrificante é mais consistente, mas ainda as peças se tocam quando elas se movimentam. Lubrificação por atrito fluido. Só pode ser quando a espessura do lubrificante é maior que a aspereza das superfícies. E aí ele separa completamente as peças, uma da outra. Titão, quando ocorre o atrito fluido, a gente chama de lubrificação hidrodinâmica. E aí, nesse caso, a resistência ao movimento não vai mais depender do atrito entre as peças, mas sim da viscosidade do lubrificante. Silva, vem aqui comigo. Eu estava lendo aqui que os lubrificantes podem ser líquidos, pastosos e sólidos. Bom, líquido tudo bem, né? Nosso amigo óleo aqui. Pastoso é a nossa amiga graxa. Agora, sólidos são a grafita e as parafinas? Exatamente. Os lubrificantes podem ser de origem orgânica, tirados dos vegetais, animais, ou de origem mineral, extraídos do petróleo. Olha, de máquina eu entendo um pouco. Para lubrificação das máquinas, a gente usa geralmente os óleos e as graxas lubrificantes. E ficou faltando dizer os outros lubrificantes. A mistura dos óleos minerais com os orgânicos, os óleos sintéticos, os lubrificantes à base de grafite. E Tito, presta atenção. Em certos casos, a gente pode lubrificar até com água. Obrigado, Gilson. Calorzinho aqui tá brabo, gente. Mas vamos lá. Óleos minerais. Eles são muito usados porque eles são baratos e oxidam pouco. Eles vêm principalmente do petróleo, não é, Gilson? Eles são extraídos principalmente do petróleo e, em menor escala, do carvão, da pedra lignita e do xisto betuminoso. E eles podem ser classificados de diversas maneiras, não é? Isso mesmo. No caso dos óleos lubrificantes, a classificação mais utilizada é pela viscosidade. E como é essa classificação pela viscosidade? São duas. O grau de viscosidade da SAE e da ISO. O ISO é usado para a classificação dos óleos lubrificantes industriais e SAE para os óleos lubrificantes de automóveis. O que é viscosidade do óleo? É essa propriedade aqui. No caso do óleo utilizado em fusos, ele deve ser de alta fluidez. O óleo utilizado em máquinas, de média fluidez. E para câmbios tem que ser de baixa fluidez. Eles têm viscosidades diferentes. Vamos ver? Gilson, mas tem também as graxas minerais, não é? É isso, só que no caso das graxas, a classificação é feita segundo sua consistência, nos moldes propostos pelo NLGI, Instituto Nacional de Graxas Lubrificantes dos Estados Unidos. Tito, olha aqui. As graxas lubrificantes, em comparação aos óleos minerais, têm maior consistência plástica, tá vendo? As graxas são produtos obtidos pela combinação de um líquido lubrificante e de um espessante. Bom, mas isso você já viu, não é? O que eu sei é que o líquido lubrificante geralmente é um óleo mineral. E o espessante são sabões metálicos à base de sódio, cálcio, bário, lítio e alumínio. Mas existem as graxas especiais que são feitas com outros tipos de óleo e de espessante. Agora, vai metendo a mão na graxa que ainda tem coisa para aprender, viu? Olha aqui, Edgar, óleo de oliva. Esse aqui também é um óleo orgânico. No caso, esse veio da azeitona, né? Esse aqui, como o óleo de rícino, sebo e outros óleos, eles são todos orgânicos, porque eles vêm de animais ou vegetais. Eles têm alta capacidade de lubrificação, sabia? Então vamos usar esse em algumas partes do nosso kart. A gente até pode, Ed. O problema é que eles envelhecem muito rápido, sabe? Eles ficam resinosos, espessos. E, além de tudo, eles são muito caros. Por isso, eles só são usados em ocasiões especiais. Então, guarda esse aí pra gente usar na salada, tá? Mas acontece que ainda existem as misturas de óleos
orgânicos e minerais, os lubrificantes sintéticos e os lubrificantes grafíticos. Mistura de óleos orgânicos e minerais. Lubrificante sintético, lubrificante grafítico. Bom, sobre isso nós temos uma fita aqui, ó. Vamos assistir junto. Fique por dentro. As misturas de óleos minerais e orgânicos são usadas nos cilindros a vapor e nos eixos dos cilindros laminadores, porque elas facilmente se emulsionam na água. São usadas também quando é necessária uma elevada capacidade de lubrificação, como em redutores de velocidade compostos por parafusos com rosca sem fim e em engrenagens cônicas rebaixadas. Os lubrificantes sintéticos suportam as mais diversas condições de uso. São sintéticos porque resultam de síntese química. Os lubrificantes grafíticos são usados nas superfícies de deslizamento porque eles fazem com que elas fiquem mais absorventes, lisas e resistentes ao engripamento. O tempo de amaciamento é reduzido com o uso deste lubrificante. A grafita é também usada como ingrediente de óleo lubrificante ou graxa e na lubrificação a seco. Bom, Silva, a gente já viu um monte de coisa, mas eu queria saber, quando é que a gente usa um produto, quando é que a gente usa o outro? Por exemplo, quando é que a gente usa o óleo, quando é que a gente usa a graxa? Titão, a graxa é mais usada na lubrificação das partes da máquina que vão ficar expostas às substâncias do ar, a poeira, como por exemplo a escavadeira, ou quando vão ficar expostas ao aquecimento, como é o caso do laminador. Enfim, onde o uso do óleo não é eficaz. Mas não seria por causa da tendência que o óleo tem em escorrer? A graxa não escorre. O óleo, Titão, ele é mais usado na lubrificação de máquinas com mecanismos mais rápidos, delicados, máquinas a vapor, motores de combustão interna. Não, tudo bem, Silva, tudo bem. Mas eu queria saber quando é que eu uso um tipo de lubrificante adequado para uma determinada máquina. Profissionais técnicos, mecânicos, engenheiros, pesquisadores fizeram vários testes e observaram qual o melhor lubrificante para os diversos tipos de máquinas e para o trabalho em determinadas condições, temperatura, atrito. Todas essas observações foram reunidas em tabelas. Daí que você não precisa inventar a roda todo dia. É só consultar. Olha aqui. Essa é uma tabela para graxas. Você tem aqui a máquina ou sistema que você quer lubrificar. Nessa outra coluna, o ponto de gotejamento mínimo da graxa e o teor máximo de água que ela pode ter. No caso aqui de mancais a quente, a graxa deve ter o ponto de gotejamento acima de 120 graus centígrados, teor de água abaixo de 1%. Você faz a mesma coisa com relação aos óleos, ó. Olha aqui, ó. No caso de mecânica fina, nós temos que usar óleos com ponto de fulgor 125 graus centígrados e viscosidade de 1,8 a 20. Assim, fica fácil você escolher o melhor lubrificante para as máquinas e para as situações que você vai enfrentar pela frente. Titão, que tal uma limpada geral na máquina e avisar que já pode ligar? Deu para perceber que uma má lubrificação pode causar um problemão. É verdade. Um profissional da mecânica deve saber bastante sobre lubrificação. Tá? O desgaste de uma máquina mal lubrificada é muito grande. E você aí em casa, enquanto a gente liga a máquina aqui, que tal você se ligar na revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você pôde conhecer os tipos de atrito presentes na lubrificação. Viu também que a lubrificação é fundamental para o funcionamento das máquinas porque reduz o atrito. Você também ficou sabendo que os lubrificantes podem ser líquidos, pastosos ou sólidos e podem ser de origem orgânica ou mineral. Que os óleos minerais são basicamente extraídos do petróleo e que sua viscosidade varia de acordo com o que vai ser lubrificado. Viu ainda que existem os óleos orgânicos que são bons, mas muito caros, e que envelhecem rapidamente. Que existem as misturas de óleos minerais e orgânicos e que existem os lubrificantes sintéticos e grafíticos. Finalmente, viu que para escolher um lubrificante é preciso levar em conta suas características e aprendeu como consultar as tabelas de graxas e óleos. A lubrificação é um assunto muito importante, não acaba por aqui. E você tem que conhecer os vários aspectos da lubrificação. Tipos, quantidade de óleo, períodos de lubrificação,
procedimentos anteriores e posteriores à lubrificação. Por isso é que esse assunto vai continuar nas próximas teleaulas. Até lá. Tchau. Tchau. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.